Olá, como você está? Hoje voltamos com as atividades da nossa disciplina de micro e imuno, falando sobre o nosso último conteúdo de bacteriologia a respeito da nossa aula de genética de bactérias. A gente falou na última aula dois mecanismos de recombinação gênica da bactéria, a transformação e a conjugação. A transformação a gente viu que é realizada a partir da obtenção de material genético exógeno de uma bactéria que está livre no meio ambiente. Isso pode acontecer pela morte de uma bactéria, o que libera o seu conteúdo genético no ambiente, ou disponibilizando para que outras bactérias o capturem e interajam e conjuguem esse fragmento de DNA livre no seu próprio material genético, seja no DNA cromossomal, seja no DNA plasmidial. Quando a obtenção do material genético é a partir do meio, esse modo de recombinação é chamado de transformação. Nós também falamos da conjugação. Na conjugação, a gente tem a troca de material genético, principalmente de origem plasmidial, do plasmídio, do material extracromossomal bacteriano. Mas nós também vimos que, menos frequentemente, é possível que fragmentos do próprio cromossomo sejam transferidos entre as bactérias. Nas bactérias gram-negativas, nós utilizamos o pilissexual. As bactérias, nós vimos, né? Quem utiliza são as bactérias. Nós vimos que as bactérias utilizam o pilissexual, uma estrutura extramembrana que serve para a ligação entre o citoplasma de duas bactérias, enquanto que as bactérias gram-positivas usam a conjugação ou a ponte citoplasmática, né? São a união das paredes celulares da membrana celular, gerando o contato entre o citoplasma, permitindo a transferência de material genético. Nós percebemos durante a primeira aula que a genética das bactérias ela é bastante diversa, apesar de elas serem indivíduos que se multiplicam assexuadamente. Apesar dessa condição, as bactérias desenvolveram mecanismos de diversidade genética, de diversificar o seu material genético. Isso para adaptá-las a modificações no ambiente em que elas estão inseridas. As bactérias, como nós já sabemos, estão no nosso planeta há muito mais tempo do que nós, e elas são muito capazes de adaptar-se às diferentes modificações e aos diferentes terrenos dessa biosfera. Então, nós temos que entender como que isso acontece e como isso pode nos favorecer. O último mecanismo de recombinação que nós vamos trabalhar hoje é o processo de transdução. Esse processo foi descoberto por Finder e Lindenberg em 1952. A transdução é a transferência de DNA bacteriano ou plasmidial que ocorre através de um vírus, ou que a gente chama de bacteriófago. Todos os vírus que têm como célula hospedeira uma bactéria são chamados de bacteriófagos, tudo bem? Então são vírus que atacam principalmente ou exclusivamente as bactérias. Agora, vejam como elas são espertas. Hudson, os vírus deveriam prejudicar as bactérias, assim como nos prejudicam, não é verdade? É verdade. A parte da tomada do controle do metabolismo bacteriano por parte do vírus acontece assim como acontece quando nossas células são infectadas por vírus. A gente sabe que os vírus são partículas inertes fora das células. Eles não se multiplicam, eles não vivem, eles não morrem, eles ficam inertes. A atividade viral só é possível a verificação dentro do interior de uma célula, seja ela bacteriana ou eucarionte. A gente sabe que os vírus são por isso chamados de hospedeiros intracelulares obrigatórios. Mas a gente não vai falar sobre os vírus agora, a gente vai ter que explicar um pouco sobre eles para entender como é que essa transdução acontece. Mas a caracterização dos vírus nós vamos ver especificamente a partir da próxima aula, quando a gente começa a virologia. Tudo bem? Então, esse último mecanismo de transdução é uma chamada para a próxima parte da nossa aula, que é virologia, tá? Então aqui a gente tem uma bactéria e essa bactéria vai ser contaminada por um vírus.
Esse vírus tem uma parte de DNA ou RNA, que é o seu material genético. O vírus é a única partícula que contém material genético que não é DNA. Existem vírus de RNA, tudo bem? Então aqui a gente tem o material genético, nem sempre é DNA, pode ser RNA também. Ok? E a gente tem a parte proteica do vírus. Essa parte proteica do vírus a gente chama de capsídio. O capsídio ele protege o material genético do vírus. Então, o capsídio do vírus entra em contato com a membrana ou a parede celular da célula, né? No caso das bactérias, ele entra em contato com a parede celular e injeta o seu material genético no interior da célula. Chegando no interior da célula, o vírus vai tomar o controle do metabolismo bacteriano. De que modo? Ele vai utilizar o ribossomo bacteriano, ele vai utilizar a energia bacteriana, ele vai utilizar a maquinaria bacteriana para a produção de mais moléculas virais, replicando, multiplicando o seu material genético e construindo novas estruturas proteicas para proteger esse material genético. Esse processo é chamado de replicação viral e acontece no interior da bactéria. Ora, a bactéria está lá vivendo a vida dela normal no nosso trato gastrointestinal e nós nos contaminamos com um vírus. O vírus não nos vai fazer mal, mas ele ataca as bactérias. O que acontece? A bactéria é infectada e ela começa a trabalhar por vírus, deixando as suas próprias necessidades em segundo plano. Então, a regulação do seu metabolismo, o reparo da sua parede, a produção das suas próprias proteínas, fica em segundo plano, o que faz com que ela vá se depauperando aos poucos, ela vai enfraquecendo aos poucos, até que ela fique tão fraca que não consiga manter mais sua viabilidade. Nesse momento, o que acontece? Acontece a morte das bactérias. Mas antes de acontecer a morte das bactérias, o DNA cromossomal ou o DNA plasmidial já foram fragmentados, porque eles não passaram pelos mecanismos de manutenção adequadas. Então, eles colapsaram, se desestabilizaram e fragmentaram. Algumas capas desses vírus, as capas proteicas desse vírus, eles são desenvolvidas para capturar material genético, seja material genético viral ou não. O que acontece? Durante o processo que a gente chama de montagem viral, a gente tem a união entre a capa proteica dos vírus e o seu material genético, mas algumas capas dos vírus não capturam o material genético do vírus, eles capturam o material genético bacteriano. Esse vírus ele vai ser montado, então a capa de proteínas vai se associar ao material genético bacteriano, aqui em roxinho, ó. Em roxinho é o material genético bacteriano, e em rosinha é o material genético viral. Algumas partículas virais foram perfeitamente montadas, unindo a parte de proteínas com o material genético do vírus, mas outras partículas virais foram incorretamente montadas, unindo a parte de proteínas do vírus com o material genético bacteriano. Olha que espertinha, nem mesmo quando ela está perdendo, ela arranja um jeito de se beneficiar. Quando essa bactéria morre, os vírus são liberados no ambiente e essa liberação do ambiente vai fazer com que essas partículas virais injetem esse material genético em outras bactérias. A maioria desses vírus vão infectar outras bactérias, mas alguns deles lembram que estão contidos com material genético bacteriano. Essa bactéria ela não vai ser infectada por um vírus, ela vai receber um fragmento exógeno de DNA. Veio do ambiente? Não veio do ambiente, senão era transformação. Veio através da união dos citoplasmas? Não, senão isso seria conjugação. Veio a partir de uma partícula viral. Por isso, esse mecanismo é chamado de transdução. O novo fragmento de DNA vai ser incorporado no DNA cromossômico ou no DNA plasmidial, o que faz com que essa bactéria receba uma nova característica. Ela dirige qual característica ela quer receber? Não, essa aquisição é de DNA aleatório.
Novamente, a aquisição de DNA exógeno modifica a sequência de DNA, o que traz uma diversidade genética às bactérias. Isso faz com que a bactéria ganhe uma nova característica e ela transfira essa característica toda vez que ela passar por um processo de divisão celular, uma vez que ela copia tanto o seu DNA cromossomal quanto o seu DNA plasmidial e transfere essas cópias para as células filhas. Perfeito? Então parece ser um pouco mais complicado o processo de transdução comparado com conjugação e tradução, por isso que a gente trabalha ele por último, para que a gente já tenha um entendimento razoável do como o processo de recombinação do material genético aconteça, para que a gente consiga alcançar o seu passo mais detalhado. Mas é só isso que é um detalhamento, não tem nada de difícil. Para que a gente veja esse detalhamento, a transdução foi dividida em 5 passos, tudo bem? A, a parte da infecção do vírus foi dividida em 5 passos. O primeiro passo é o passo chamado de infecção. Anotem aí, primeiro passo, infecção, onde o vírus infecta a bactéria, injetando material genético no seu citoplasma. Perfeito. Então, a partir desse primeiro contato, há a infecção. Ok? Uma vez o material genético do vírus no citoplasma, a gente tem o segundo passo, que é a replicação viral. Anotem aí, replicação viral. Multiplicação do material genético e da capa proteica do vírus. Nesse passo, o vírus toma o controle do metabolismo bacteriano e passa a produzir seus próprios componentes, duplicar o seu próprio material e produzir suas próprias proteínas. Quando a gente está trabalhando, já ouviram o processo de exploração? Então, é exatamente isso. O vírus explora a bactéria. A bactéria deixa de trabalhar para si e passa a trabalhar exclusivamente em benefício do vírus. Não é exclusivamente, ela permanece com o metabolismo basal, mas esse metabolismo com o tempo vai ser insuficiente para a sua manutenção, o que vai levar à sua morte. Mas antes da morte, existe o terceiro passo, que é chamado de montagem do vírus. Anotem aí, montagem viral. Nessa etapa, a capa de proteínas do vírus se associa ao material genético da bactéria ou dos vírus, ok? Então, nesse passo, a montagem dessa capa das proteínas, essa capa proteica pode capturar tanto material genético viral quanto material genético bacteriano, uma vez que o material genético já se colapsou aqui, ó, já se desestabilizou e foi fragmentado. Beleza? Quarto passo, a saída do vírus. Então, quando a bactéria morre, os vírus são liberados no espaço extracelular, ficando livres para infectar novas células. Perfeito? Então, no quarto passo, nós temos a liberação dos vírus. O quinto passo. No quinto passo, nós temos a injeção. Posso chamar de injeção? Posso chamar de injeção do material genético em uma nova bactéria. Nesse caso, o material genético a ser injetado no citoplasma da bactéria é o material genético bacteriano, da bactéria hospedeira anterior. Esse material genético vai ser recombinado com o material genético cromossomal ou plasmidial da bactéria receptora, que vai ganhar uma nova característica, transferindo essa característica para os seus descendentes. Perfeito? Tranquilo? Então é isso que é o processo de
transdução, quando uma bactéria ela adquire um fragmento de DNA a partir de uma partícula viral que contaminou anteriormente outra bactéria e capturou um fragmento de DNA bacteriano ao invés de um fragmento de DNA viral. Não é fácil, não é tranquilo? Aqui, perdão, aqui a gente tem um vídeo a respeito disso. Com a primeira fase é a infecção. Aqui a gente tem o fago, né, o vírus, que vai se ligar a proteínas da superfície e injetar o material genético viral. O material genético viral vai passar pelo processo de replicação viral, que é a duplicação do material genético e a construção das suas capas proteicas. Percebam que durante o terceiro passo, a montagem, existem vírus que capturam fragmentos de DNA bacteriano, fazendo com que esse material seja transferido após o quarto passo, que é a lise ou a saída das bactérias. No quinto passo, o vírus contendo material genético bacteriano se associa a uma nova bactéria e injeta o DNA exógeno que vai ser incorporado, nesse caso, no DNA cromossomal, mas ele pode sim também ser inserido no DNA plasmidial. Quando essa bactéria se multiplica, essa cópia desse novo gene é transmitido para sua descendência e aqui ambas as células recebem a nova característica. Novamente, a gente tem alguns passos, aqui não, aqui, alguns passos. Passos de infecção, primeiro passo, onde o vírus infecta a célula, a célula hospedeira. Injeção do material genético viral. Segundo passo, replicação viral, onde vai haver a duplicação do material genético e a construção das capas proteicas. Terceiro passo, montagem dos vírus. Nessa circunstância, a capa proteica vai capturar alguns fragmentos de DNA bacteriano. A saída do vírus da célula, que é o quarto passo, e o quinto passo, a injeção do DNA exógeno na bactéria receptora. Então, esse DNA exógeno vai ser incorporado ao DNA cromossomal ou ao DNA plasmidial da nova bactéria, conferindo a ela uma nova característica, uma maior diversidade genética. E essa diversidade genética é transmitida a todas as suas células filhas, todas as suas células descendentes. Beleza? Tranquilo. Transdução é o nome do processo. Então a gente viu transformação, obtenção de material genético a partir do meio, livre no meio. Conjugação, obtenção de material genético a partir da ligação do citoplasma entre duas bactérias, uma bactéria receptora e outra bactéria doadora. E transdução, obtenção de material genético para uma bactéria através de um vírus, tá? O vírus recebe esse material genético e transfere esse material genético para uma outra célula, essa célula chamada de célula receptora. Agora, como é que isso acontece, Ruth? Isso sempre acontece? Isso acontece devido a alguns vírus terem essa característica aqui. Ó. Alguns vírus contêm exclusivamente o ciclo lítico, enquanto outros vírus contêm tanto o ciclo lítico quanto o ciclo lisogênico. Isso quer dizer o quê? A gente vai trabalhar mais detalhadamente isso daqui quando a gente estiver trabalhando em virologia, mas para agora é o seguinte. Os vírus eles infectam uma célula a partir da injeção do seu material genético, aqui novamente é DNA, mas lembrando para vocês que existem vírus de RNA, infectando a célula com o seu material genético. Esse material genético pode tomar dois caminhos. O primeiro caminho é onde ele passa por um processo de replicação viral rápido. Então, aqui, tanto o material genético do vírus quanto a sua capa de proteínas são produzidas em uma velocidade muito grande. Isso faz com que a bactéria tenha um desequilíbrio na sua fisiologia, enfraquecendo a bactéria. E isso faz com que os vírus
recebam grande parte da energia bacteriana para a reprodução dos seus componentes e montagem das novas partículas virais. Com a morte da bactéria, há a saída dos vírus. Isso daqui pode acontecer também em células eucariontes. Tudo bem? Aqui a gente está falando de bactérias, mas isso aqui pode acontecer em células eucariontes. Isso significa o quê? Que há o aparecimento dos sintomas da doença provocada pelo vírus. Ok? Mas é possível também que esse material genético ele se incorpore no material genético celular, dando origem ao ciclo lisogênico. Nessa circunstância, o DNA viral ele se soma ao DNA da célula hospedeira. Ele pode tomar dois caminhos. A gente ter célula lisogenizada, quando a gente tem a divisão das células gerando novas cópias da partícula viral e uma produção muito pequena de novas partículas virais, o que não provoca a morte das células. Nessas circunstâncias, a viremia, né, a quantidade de vírus no seu organismo é muito baixa, por isso não existe sintomas. Tá? Então, a gente está num quadro assintomático. Você não tem a manifestação dos sintomas, por quê? Porque você tem muito poucas partículas virais sendo produzidas. Elas só são suficientes para infectar novas células, ficarem silenciosas e multiplicarem-se por um novo tempo. A partir de uma indução, uma circunstância, seja ela qual for, há uma passagem, pode haver uma passagem do ciclo lisogênico, onde o vírus estava se replicando vagarosamente, só distribuindo seu material genético pelas células do tecido, para um ciclo lítico, fazendo com que o vírus comece a assumir um processo de replicação viral muito rápido, o que vai provocar a morte da célula e o aparecimento dos sintomas. Um exemplo desse mecanismo aqui, ó, do ciclo lisogênico, é a herpes bucal. Já tiveram sapinho? Ai, professor, que nojo, sapinho, nunca tive isso não. Saiba que mais de 90% da população mundial tem o material genético do vírus no seu tá passando um carro aqui de propaganda. Tomara que não esteja capturando pelo áudio. Mais de 90% da população tem o gene do vírus da herpes bucal integrado ao seu genoma, o genoma das suas células. Por que a gente não está o tempo todo com herpes bucal, Ruth? Porque ele está sempre num processo de ciclo lisogênico. Ele está se multiplicando muito pouquinho, só transferindo o material genético dele para outras células. Ok? O que acontece, Rudes? O que acontece para o aparecimento do sapinho, da lesão no canto da boca? Você se estressou, você ficou doente, você tomou um determinado medicamento. Esses processos são chamados de processos de indução. Tá? Então, o que acontece? Sua imunidade, por algum motivo, perde o controle sobre essa replicação viral aqui. E o vírus se sente livre para se multiplicar rapidamente, entrando num ciclo lisolítico ou ciclo lítico. Aí ele se multiplica rapidamente, causando as lesões, fazendo com que haja o surgimento da lesão na boca. Então esse processo aqui pode ser utilizado por vários vírus. Os vírus do HIV também podem utilizar esse ciclo, tanto do ciclo lítico quanto o ciclo lisogênico. Se lembrem, alguns vírus, os vírus patogênicos, só têm o ciclo lítico. Outros vírus têm ambos os ciclos, ciclo lítico e ciclo lisogênico. A gente pode chamar esse ciclo também, pode ir algumas bibliografias, de ciclo lisolítico, para combinar com o ciclo lisogênico. Então a gente tem ciclo lítico ou lisogênico, ou a gente tem o ciclo lisolítico e o ciclo lisogênico. Então, lítico e lisolítico são sinônimos. Eles estão sempre falando dessa replicação rápida da bactéria, provocando a morte da bactéria e liberando as novas partículas celulares. Quando a gente fala de lisogênico, a gente está falando da incorporação do material genético ao genoma bacteriano,
a manutenção de baixas quantidades de vírus nessas bactérias, o que não promove a morte das bactérias e permite a disseminação dessa partícula viral entre as células filhas da bactéria infectada. Perfeito? Então, por isso nós temos o mecanismo de transdução. Quando a gente tem a saída do vírus, ele pode levar fragmentos do seu DNA com ele, ou ele pode levar os fragmentos do DNA bacteriano em sua capa de proteínas. Isso faz com que haja transferência de material entre as bactérias, o que leva a uma recombinação, uma maior diversidade gênica. O último elemento que nós vamos ver que contribui para a recombinação gênica são os elementos transponíveis, ou chamados de transposons, ou ainda de jumping genes, os genes pulantes, tá? Então a gente tem três nomenclaturas diferentes para o mesmo elemento, chamado de elemento transponível ou elementos móveis. Anotem aí, elementos móveis, transposons ou jumping genes. Genes pulantes, tá? Genes saltitantes é melhor a tradução, genes saltitantes. Tudo refere-se à mesma coisa. O que coisas são essas? São sequências de DNA que são capazes de mudar de lugar dentro do material genético. Essas sequências elas estão presentes em todos os organismos, mas nas bactérias elas representam um mecanismo de recombinação muitíssimo importante. Novamente, podem ser, na maioria das vezes, a mudança desses transposons pode ser mais prejudicial do que benéfica, mas como as bactérias têm a capacidade de replicação muito maior do que as células eucariontes, mesmo a população de bactérias que se prejudicou com essa modificação do local de inserção desses elementos, desse pedaço de DNA, não vai afetar, não vai colocar em risco a existência da colônia ou da comunidade. Tudo bem? O que são esses transposons? Esses transposons, eles são elementos, são genes que podem conferir resistência a drogas, podem conferir síntese de novas toxinas, podem produzir enzimas degradantes, como a beta-lactamase, a enzima que degrada os anéis beta-lactâmicos. Eles são encontrados tanto no DNA cromossomal quanto no DNA plasmidial das bactérias. Tem sequência de inserção, o que é isso? A gente vai ver detalhadamente todos esses elementos aqui. A gente tem o gene de uma enzima que vai permitir a transposição, a translocação desse material genético para outros locais, e existem sítios de sinalização, tanto flanqueando os genes dessa enzima. Então a gente aqui tem o sítio de inserção e a gente tem a transposase, que é a enzima que é responsável por retirar esse fragmento de DNA, que é o transposon, e inseri-lo em outra sequência de DNA. Isso interfere na forma com que alguns genes lineares são constituídos, fazendo com que haja uma mutação por inativação ou quebra desses genes. Imagine que esse gene aqui em verdinho seja uma proteína receptora de um determinado antibiótico. O antibiótico utiliza essa proteína para invadir a célula. Esse transposon sai do lugar onde ele estava e interrompe a sequência desse gene. Interrompendo a sequência desse gene, você não produz mais essa proteína. Não produzindo mais a proteína, você diminui a permeabilidade da membrana celular a uma determinada droga, fazendo com que essa bactéria ganhe a característica de resistência àquela droga. Ok? Ah, Hudson, mas se esse gene aqui for um gene essencial para a bactéria, se for uma enzima lá da via de glicólise, de quebra da glicose para obtenção de ATP, nesse caso a bactéria perde essa enzima, não é mais capaz de metabolizar a glicose, não produz mais ATP suficiente e ela morre. Essa característica não é transmitida para os seus descendentes. E essa característica só vai ser transmitida, essa mudança
a característica proveniente da mudança do elemento transponível só vai ser transmitida para os descendentes caso essa característica recém-adquirida ou essa perda de característica seja benéfica, tá? Então, esses elementos também estão constituindo parte fundamental do processo de... Ai, tô com uma coceira, acho que é uma espinha no nariz. É fundamental para a recombinação das bactérias. Aqui eu trouxe um vídeo produzido pela Lentz. Elementos transponíveis. Infelizmente, os melhores vídeos são todos em inglês. Eu vou tentando traduzir para vocês simultaneamente, tá? Então, aqui a gente tem os transposons. Podem também ser chamados de elementos genéticos móveis ou jumping genes. Tá? Eles estão presentes em todos os organismos e eles têm uma origem de excisão, da onde eles saem, e uma origem de inserção no local onde eles vão ser inseridos na nova molécula. A existência foi descoberta por essas colegas aqui e por isso elas ganharam o prêmio Nobel. Existem duas classes de elementos transponíveis. Os elementos de primeira classe faz o seguinte: eles pegam a sequência do transposon, promovem a produção de um RNA através de um processo chamado de transcrição reversa. Esse RNA volta a ser DNA e o DNA, essa cópia, é incorporada a um novo local de origem, fazendo com que os transposons de classe 1 gerem uma cópia e essa cópia é adicionada em um novo local de origem. Nesse caso, nunca houve a retirada dessa sequência. Nos transposons de classe 2, existe a produção de enzimas chamadas de transposases. As transposases são responsáveis por cortar o fragmento do local de origem e transferir para um novo local. Aqui a gente tem a anatomia dos elementos transponíveis, como ela chama. Então, aqui ela vai chamar com mais atenção a estrutura dos elementos transponíveis. Aqui ela está dizendo que isso não o tamanho não é proporcional, mas é o seguinte, ela quer chamar a atenção para o tamanho da sequência de genes que vai dar origem à transposase e essas regiões aqui que ela chama de regiões terminais de repetição. Percebam que existe uma repetição. Essa sequência aqui, ó, é idêntica a essa sequência aqui e essa daqui, ó, é idêntica a essa sequência aqui. Esse sítio de 31 pares de base repetido vai permitir a ligação da enzima, por isso ele é chamado de sítio para excisão, sítio para o corte, para a retirada. A transposase vai reconhecer esses sítios aqui para fazer a retirada do elemento transponível. Flanqueando esses sítios de repetição, existem outros que é chamado de sítio de repetição, mas esse contém apenas 8 pares de base. Por que eles são importantes? Porque assim que o elemento transponível é retirado, esses sítios menores de 8 pares de base vão permitir a ligação entre as pontas do DNA. Então, existem 3 fases no processo de transferência do material genético. O primeiro processo é o processo que a gente chama de excisão, onde a enzima transposase vai se ligar aos sítios de repetição e excisão e vai fazer o corte do material genético. Os sítios menores de 8 pares de base e repetição vão permitir a ligação dos fragmentos. O segundo, a gente tem o drift, a gente tem a deriva, né, desse fragmento, enquanto ele está sendo transportado para outro fragmento do DNA. E por fim, a gente tem a integração, onde a transposase reconhece sítios de ligação semelhantes a essa sequência de repetição e faz a incorporação do elemento transponível em outro sítio. Como a gente teve a retirada do material genético e a transferência, esse esquema é o esquema dos transposons de classe 2, tudo bem? Esses sítios aqui, ó, de repetição, eles vão ser importantes novamente para serem formados, para formar esse sítio doador, onde poderá haver a reinserção do elemento transponível. Então,
existem mecanismos ainda que interrompem essa transposição. A mudança no gene da transposase ou a interferência na sequência de repetição podem interferir com a transposição. Então, se a gente tem sítios terminais de repetição com sequências mudadas, a transposase já não mais reconhece esses elementos. E aí o transposão não pode ser mais transferido. Se houve uma mutação no gene da transposase, não há uma transposase funcional, então ela não consegue fazer o corte desses sítios de repetição. Ambas as situações levam ao bloqueio, à disrupção, ao interrompimento dessa capacidade de salto. Então, quando a gente tem o gene da transposase intacto e o processo de repetição, a sequência de terminais de repetição intactas, a gente tem sequências de transposões que a gente chama de autônomos. Quando a gente tem perda da sequência de repetição dos sítios de ligação ou uma mutação no gene da transposase, a gente tem um elemento transponível não autônomo. Então, a gente tem os autônomos e não autônomos, são sequências diferentes. Os autônomos têm toda a ferramenta para serem transferidos, enquanto os não autônomos sofreram danos ou na sequência terminal de repetição ou danos no próprio gene da transposase, impedindo a retirada desses elementos e a transposição para outros fragmentos do DNA. Aonde é que os transposões podem ser encontrados? Eles podem ser encontrados em todos os organismos, tanto procariontes quanto eucariontes, em almost all organisms. Em 50% do DNA humano é estimado que esteja baseado em elementos transponíveis. 50% do nosso genoma já foi ou ainda é um elemento transponível. A transcrição causa mutações nos genes, as quais podem ser prejudiciais ao organismo, mas levam à variação genética, as quais podem levar à evolução. Então, quando há a modificação do local de inserção dos elementos transponíveis, ele pode prejudicar, como eu já tinha falado anteriormente, ou ele pode beneficiar um determinado organismo devido à alteração nas suas diversidade genética. Beleza? Para aprender mais, é só estudar de acordo com ela esses elementos na mosca do fruto, ou na que a gente chama de drosófilo. A drosófila é um dos modelos experimentais mais estudados quando a gente tá falando sobre interação gênica, né? Como é que esses mecanismos em relação entre genes estabelecem e como eles geram modificações na estrutura celular. Deixa eu ligar o ar-condicionado de novo que ficou quente. Aí, a mosca, aqui a gente tem essa indicação. Com esse nosso conhecimento todo sobre o metabolismo bacteriano, sobre a recombinação bacteriana, nós passamos a nos beneficiar, abrindo uma nova área que é chamada de biotecnologia. Na biotecnologia, nós utilizamos as ferramentas metabólicas conhecidas tanto nas bactérias quanto em células eucariontes para a produção de elementos que nos favoreçam. Isso acontece de que modo? Genes pertencentes a uma determinada célula de um organismo podem ser inseridos e expressos em outro organismo. Suas células geneticamente modificadas podem ser utilizadas para produzir grande variedade de produtos úteis. Eu fiz meu mestrado, doutorado e um dos pós-doutorados nessa área de biotecnologia, na biotecnologia relacionada à engenharia genética de bactérias. O que a gente fazia? O meu estudo de dissertação de mestrado foi a expressão de uma proteína de Plasmodium vivax em bactérias com a finalidade de produção de um kit rápido. Sabe aquele kit rápido de farmácia que a gente faz para gravidez? Fazer um daquele para malária.
Então, o que, que eu fiz? Eu peguei o genoma do Plasmodium vivax, peguei uma enzima chamada o gene de uma enzima chamada de lactato desidrogenase, que é conservada em todas as espécies. Precisa ser um gene conservado, porque a gente precisa que ele seja reconhecido. E se ele for reconhecido por componentes do nosso sistema imunológico. Se ele for diferente em todos, alguns vão reconhecer, outros não vão reconhecer, o que diminui a sensibilidade do teste. Então eu peguei o gene da lactato desidrogenase, isolei ele do genoma do Plasmodium e coloquei ele dentro de um plasmídio. Esses plasmídios a gente compra artificialmente, você pode produzir também, mas hoje em dia a indústria da biotecnologia avançou tanto que essas ferramentas elas estão todas disponíveis para compra. Então a gente comprou um plasmídio, eu adicionei o gene do plasmódio nesse plasmídio e inseri na bactéria. A bactéria não consegue fazer a distinção se é um gene dela ou se é um gene de plasmódio, se é um gene de elefante, de zebra, de cabra, de qualquer coisa. Está dentro de um plasmídio, o que, que ela vai entender? Eu tenho que produzir isso daí. Então ela começou a produzir o elemento. Eu cultivava essas bactérias, matava as bactérias e retirava as proteínas. Aí no meio das proteínas tinha proteína de bactéria, mas estava a proteína que eu queria. E aí eu purifiquei essas proteínas, peguei elas e inoculei em camundongos. Os camundongos vão reconhecer, o sistema imunológico dos camundongos vão reconhecer essa proteína como invasora e gerar anticorpos contra elas. O que me interessa são esses anticorpos, porque é eles que eu vou utilizar no kit rápido. Tudo bem? Então, os anticorpos eles foram isolados, eu vi qual é o anticorpo que tem maior contato, que reconhecia mais eficazmente a lactato desidrogenase do Plasmodium vivax, e aí minha dissertação terminou. Aí continuaram o trabalho, o que, que fizeram? Pegaram os anticorpos, colocaram eles em placas de ensaio, colocaram amostra de soro de pacientes com malária vivax, viram que eles reconheciam, aí a gente construiu, outro estudante construiu o teste, aí a gente publicou o artigo com essa ferramenta de teste diagnóstico rápido. Qual é a finalidade? Aqui em Humaitá, em grandes cidades, a gente tem os postos, né, onde a gente se dirige para fazer o exame de sangue. Agora, no interior, o cara está a 16 horas de barco da cidade mais próxima, é difícil esse camarada ter esse acesso. E a principal causa de morte provocada por malária é o tempo que essa pessoa leva para alcançar o atendimento médico. Então, se ele tiver como levar esse teste para a casa dele, quando ele começar a se sentir mal, ele faz o teste para ver se é malária ou não é. Sendo malária, ele pode já procurar o medicamento para começar a tratar, ou já levar o medicamento junto, já começar a tomar o medicamento junto, o que favoreceria. Então, novamente, é assim. Aqui eu tenho uma bactéria, eu uso o plasmídio. Ah, Ruth, eu posso usar o DNA cromossomal? Posso também utilizar o DNA cromossomal. Qual é a desvantagem de utilizar o DNA cromossomal? É que o DNA cromossomal, a bactéria só tem um, e ele só se duplica durante a divisão celular, enquanto que o plasmídio ela pode ter dezenas, centenas de plasmídios, o que faz com que a produção da proteína que você quer trabalhar, chamada de produção de proteína recombinante, seja mais rápido se você tiver inserido esse gene no plasmídio. Então eu pego lá aqui, ó, DNA do gene de interesse. No meu caso era lactato desidrogenase. Eu isolo esse gene, multiplico ele várias vezes e insiro nos plasmídios que eu já adquiri comercialmente. Pego esse plasmídio e faço um processo de transformação, que a gente já sabe o que é. Coloca a bactéria em contato com o plasmídio e ela vai incorporar esse plasmídio, fazendo com que a informação que eu quero que ela produza chegue ao seu citoplasma. Nesse caso, eu faço o cultivo das bactérias e ela vai produzir o que eu quiser, desde que
ela consiga fazer isso, né? Existem limites, né? Eu vou falar daqui a pouco para essa técnica. O que, que posso fazer aqui? Eu posso colocar genes de resistência em vegetais, fazendo os vegetais transgênicos. Posso colocar genes estranhos em animais, fazendo animal transgênico. Ah, professor, existe animal transgênico? Existe animal transgênico. O primeiro animal transgênico é legalizado pela como é que quem chama? FDA, pelo, pelo Ministério de Alimentação e Drogas americanos, aconteceu no final de 2018, começo de 2019. É um atum modificado geneticamente. Ele recebeu um hormônio de crescimento. Então o atum ele cresce no dobro da velocidade. Então a gente consegue em menor tempo fazer a criação desse atum e ele já foi liberado para venda. Então a gente pode fazer tanto plantas quanto animais transgênicos. Um trabalho muito interessante feito aqui na UFAM, só que na UFAM de Manaus, foi a construção de bactérias capazes de metabolizar petróleo. Então, quando há um acidente e há um derramamento de petróleo, o que, que você faz? Você pega essa cultura de bactérias e joga em cima do petróleo. Elas vão ter o nutriente em abundância e as condições de crescimento adequado. O que, que ela vai fazer? Vai se multiplicar e vai metabolizar, vai comer todo esse petróleo. Quando o petróleo acabar, ela não tem mais nutrientes para se multiplicar e ela entra no processo de morte da curva de crescimento bacteriano. Ainda gera material biológico de alimentação para o plâncton, para os microalgas, para gerar maior densidade desses alimentos. Então isso aqui é capaz também. Ah, Hudson, mas e na saúde? É possível utilizar? É possível utilizar. Existe a produção de hormônio de crescimento a partir de utilização de biotecnologia, utilizando bactérias. Então, indivíduos que têm deficiência na produção de hormônio de crescimento podem repor esse hormônio artificialmente. O Messi, não sei se vocês ouviram falar, ele foi para o Barcelona porque o Boca Juniors, que era o time dele, não quis pagar um tratamento hormonal para ele, porque ele produzia muito pouco hormônio de crescimento, ele seria muito menor do que ele é. Daí os médicos solicitaram para o clube fazer o pagamento para eles desse tratamento com hormônio de crescimento para ele conseguir se desenvolver normalmente. Aí os gênios dos cartolas do Boca Juniors acharam que seria muito caro o investimento para fazer num jogador. O Barcelona falou: vem para cá que eu pago o seu tratamento, arranjo trabalho para o seu pai e para sua mãe, porque ele era de menor ainda. E vocês viram cidadãos espanhóis. Ele pegou as coisas dele, foi para a Espanha e aí hoje a gente vê no que ele se transformou, por causa que ele não tinha acesso. Ah, Hudson, é muito caro assim para o clube não conseguir pagar? Naquela época, quando o Messi era criança, era. Hoje em dia está muito mais fácil. Esse processo aqui foi dominado. Então, é dominado assim tecnologicamente, né? Então, o processo que se tornou corriqueiro se tornou muito mais fácil. Então a gente tem, além de hormônio crescimento, a gente tem a amilase, a enzima que quebra amido, celulase, a enzima que quebra celulose, insulina, a enzima que transporta glicose do sangue para o tecido, também produzido a partir de bactérias. É possível fazer isso com virtualmente qualquer gene. Por que virtualmente qualquer gene, Hudson? Porque alguns genes passam por modificações pós-traducionais, que nós chamamos, que é feito no complexo de Golgi no retículo endoplasmático rugoso. Na bactéria a gente não tem essas organelas. Então ela não consegue fazer isso. Alguns genes são muito grandes. A gente viu que o tamanho do cromossomo bacteriano é de 2 a 8 mil pares de base. Do DNA, do DNA plasmidial é de 30 e poucos a 2 mil, 4 mil pares de base.
Existem genes que têm 10, 12, 15, 20 mil pares de base, então eles são muito grandes para colocar em bactérias, então elas também não são uma ferramenta adequada nessas condições. De outra forma, não precisa passar por modificações pós-traducionais e tem um fragmento de gene pequeno entre 300 e 2000, 2500 dá para até 2500. 2000 já é difícil de fazer, mas dá para fazer. 2500 é um desafio, mas dá para fazer. Mais do que 2500 já é inviável. É melhor utilizar outra forma para fazer isso. Então, novamente aqui, ó, a primeira coisa que a gente tem que fazer para a construção de uma proteína recombinante, para a produção de uma bactéria geneticamente modificada, uma OGM, um organismo geneticamente modificado. A primeira coisa que você tem que fazer é isolar o DNA do plasmídio e o DNA que você quer trabalhar. Qual é esse gene? Qualquer gene que obedeça aquelas regras que eu falei para você. Não pode passar por modificação pós-traducional e tem que ter no máximo, assim ó, se o Hudson tiver com paciência e quiser lhe ajudar, 2.500. Mais do que isso, não me meto, tá? Nessa furada. Vamos fazer com outra coisa. Vamos fazer com levedura, vamos fazer com planta, vamos fazer com célula de mamífero. Mais do que isso, não adianta. Vai dar mais trabalho do que recompensa. Até 2.500. Peguei aqui o gene, esse gene aqui é o gene da insulina. Peguei lá da célula humana. Como é que tu faz para isolar esses plasmídios? Hoje em dia não precisa mais. Hoje em dia você já compra o plasmídio pronto para colocar o fragmento que você quiser dentro, com diferentes características que vão lhe ajudar no seu trabalho. Vai aumentar a solubilidade da proteína, vai aumentar a quantidade que ela é expressa, o número de cópias, ele traz marcadores de sensibilidade e de resistência, tem uma série de vantagens. Isso aqui é show de fazer. Você pega o gene e incorpora no plasmídio, né? Você corta o DNA das amostras com o DNA, com enzimas de restrição. O que é enzima de restrição, Hudson? As bactérias elas desenvolveram algumas enzimas, deixa eu ver se eu não estou passando do tempo, falta 7 minutos. Algumas enzimas capazes de cortar material genético em locais específicos. Isso foi descoberto posteriormente que é um mecanismo de defesa das bactérias contra os vírus. Lembra lá o processo de transdução, quando o vírus coloca o material genético no interior da bactéria? A bactéria não é completamente indefesa a esse processo. Ela tem algumas enzimas que quebram o DNA. Se a bactéria conseguir quebrar o DNA antes que ele seja multiplicado, o vírus não consegue se infectar a bactéria. A gente descobriu como é que funcionam essas enzimas e utiliza essas enzimas para fazer cortes em fragmento de DNA. Para que eu preciso fazer esse corte, Rudes? Porque ele é circular, lembra? O plasmídio é um material genético extracelular circular. Para que eu insira um novo fragmento, eu tenho que abrir esse círculo. Então, eu abro o círculo, insiro o novo gene, que nesse caso é a insulina, e depois eu fecho o círculo. Tudo bem? Como é que eu fecho o círculo? Utilizando DNA ligase. Vocês vão ver isso em biologia molecular. Tudo bem? Daí, a multiplicação desses plasmídios. Tá? A gente tem plasmídio de diferentes tamanhos, porque nem sempre o que você quer inserir, o chamado de inserto, tá aqui, ó, gene de interesse, tá? É chamado de inserto. O que a gente quer é o pretinho. Toda vez que a gente tenta multiplicar ele pode sair equivocado, com sequência errada. Então a gente tem o rosinha e o amarelo, que são sequências erradas do gene que eu quero. O que eu faço? Coloco todos os genes no plasmídio e coloco o plasmídio dentro da bactéria pelo processo de transformação. Isso aqui é chamado de bactéria recombinante. Tá? Então a gente fez um organismo geneticamente modificado em laboratório, um OGM. Tá? Para você trabalhar com isso daqui, você precisa ter várias autorizações, você tem que submeter o seu laboratório a fiscalizações frequentes e de surpresa, você tem que ter vários mecanismos de biossegurança para mostrar que você não está fazendo uma bomba biológica, beleza? Então, os meus cadernos, os cadernos de experimentos, eles tinham duas cópias. Uma cópia era
do meu uso, outro era de registro do que eu fazia, dia 1º de fevereiro de 2013, vou começar os estudos utilizando o gene da 2013 já estava no doutorado. Vou começar os estudos com o gene da fosforilase de nucleosídeos purínicos, foi a enzima que eu utilizei no doutorado. No mestrado eu usei a lactato desidrogenase para fazer um teste, para começar a fazer um teste de rápido contra a malária. No doutorado eu utilizei a fosforilase de nucleosídeos purínicos, é uma enzima de plasmódio falcíparo. No mestrado eu trabalhei com plasmódio vivax, no doutorado eu trabalhei com plasmódio falcíparo, que é essencial para a via de salvamento das purinas, dos nucleotídeos purínicos, né? Para a formação de DNA. Para o parasita se multiplicar, ele precisa capturar hipoxantina e fazer os seus próprios nucleotídeos. Ele não tem capacidade de produzir isso pela via de novo, ele tem que usar a via de salvamento. Ele só consegue fazer isso de uma maneira. O que acontece? Se eu bloquear essa maneira, o parasita morre porque ele não tem nucleotídeo suficiente para multiplicar o seu material genético. O que eu fiz no doutorado? Peguei essa enzima, coloquei em bactérias, produzi ela de forma recombinante, purifiquei e testei vários componentes para inibir a atuação dessa enzima. Os que tiveram a capacidade de inibição, eu testei para ver se matava o parasita. E aí, com a morte do parasita, eu propus essa molécula que pode ser utilizada como ferramenta no combate à malária no mundo. Se a indústria farmacêutica tiver interesse, está aqui a molécula para ser explorada. Só que a malária é uma doença de países subdesenvolvidos. Ela foi considerada por muitos anos uma doença negligenciada, porque a indústria farmacêutica estava cagando, estava pouco se importando com a população dos países desenvolvidos que morrem de África. Mais de quase 500 mil de pessoas morrem de malária no mundo. Só que a maioria dessas pessoas são crianças africanas. Então a indústria farmacêutica não está nem aí para essa população, porque remédio de malária é muito barato. Não tem por que produzir, não tem por que fazer pesquisa sobre isso e tal. Ah, mas está morrendo muita gente. Quem é que está morrendo? As crianças africanas. Então deixa para lá. Então esse foi por muito tempo considerado doença negligenciada por essa característica. O que fizeram? O Bill Gates, algumas iniciativas privadas começaram a injetar dinheiro na pesquisa contra a malária para reverter esse quadro. Então a gente já chegou a mais de 500 mil, hoje a gente está abaixo de 500 mil, mas ainda é um quadro bastante importante. Mas ferramentas estão sendo apresentadas constantemente para o tratamento da malária e diferentes métodos são utilizados, mas a maioria dos métodos utiliza a produção de proteínas recombinantes a partir da utilização de bactérias. Só bactérias que podem ser utilizadas, Hudson? Não, a gente pode utilizar virtualmente qualquer célula, desde que ela seja cultivável. Até célula que você não consiga cultivar em laboratório, não pode. Então a gente tem células de mamífero, nós temos bactérias, nós temos fungos, leveduras, que são fungos unicelulares, são células eucariontes, e temos células de plantas. Elas têm suas vantagens e suas desvantagens. A vantagem de usar células de mamífero: produção de moléculas complexas com modificações pós-traducionais específicas. Eu estou usando a célula do meu organismo, ou de um organismo muito parecido. Então ela vai conseguir, depende se é grande, se o gene é grande, se ele passa por modificação pós-traducionais, não tem problema. Eu consigo produzir essa proteína utilizando células de mamíferos. No entanto, tem uma desvantagem bastante grande. É possível de contaminação patogênica. Esse indivíduo
essa célula de mamífero aqui pode ser contaminadas por vírus e as amostras podem contaminar o produto. Ele tem um crescimento lento, diferente das bactérias que se multiplicam a cada meia hora. Esse crescimento aqui é bastante lento, então a produção é bastante demorada. Coisa que você faz aqui em, sei lá, 3 dias, aqui você vai levar 4, 5 meses para fazer, por causa desse crescimento lento, e o que leva a um alto custo de produção. Um exemplo dessa célula de mamífero que é utilizada, células de ovário de hamster chinês, as CHO. As células CHO são muito utilizadas. As células de fígado de macaco rhesus também são muito utilizadas como modelo para estudos utilizando células de mamíferos. A gente tem as bactérias. Qual é a vantagem das bactérias? Produção em larga escala, sistema bem estudado e rápido crescimento. Então, em 3 dias, você tem uma produção absurda de proteína. Você tem muita proteína. Existem bioreatores de centenas de litros de proteína. Você consegue produzir gramas de proteínas em 3 dias. Enquanto que aqui, ó, haja suor na cabeça. Só que qual é a desvantagem? A ausência de modificações pós-traducionais. Se sua proteína for glicosilada, se ela passar por modificações qualquer metilada, se ela for qualquer modificação depois da tradução, que a gente tem a transcrição, a passagem do DNA para RNA, a tradução, que é a passagem de DNA para proteína. Se depois que ela tiver proteína já, ela ainda passar por modificações, já era. A bactéria não consegue fazer. Um exemplo de bactérias que é utilizado como células para produção de proteína recombinante é E. coli. Outra célula bastante utilizada é o Bacillus subtilis. Tá? As leveduras, elas têm as vantagens de modificações, enovelamento adequado de proteínas e rápido crescimento. Elas fazem modificações pós-traducionais, assim como as células de mamífero, e elas crescem relativamente rápido em comparação às células de mamífero. Aqui o que leva meses, aqui leva o que eu faço aqui em dias, aqui eu faço em meses e aqui eu faço em semanas. Tá? Modificações pós-traducionais podem ser altamente imunogênicas. Esse é o problema. Se eu pego uma proteína de mamífero e tento fazer em levedura, ambas são células eucariontes. Mas o dobramento que essa célula faz aqui, ó, é característico dela. A levedura pode fazer dobramentos específicos de levedura em células em proteínas de mamífero, o que vai fazer com que o sistema imunológico reconheça aquela proteína não como uma proteína minha, mas como uma proteína estranha e reaja a ele. Então, se eu fizer uma insulina aqui e a insulina não estiver perfeitamente dobrada, o que é o meu sistema imunológico reconhece? Ele não reconhece aquela proteína como insulina, ele reconhece como elemento estranho. Por isso que a gente chama de imunogênico. A levedura mais comumente utilizada na produção de proteínas recombinantes é a Saccharomyces cerevisiae, né? Cerevisiae, essa levedura é muito boa. Ela tem cheiro de pão, cheiro de fermento de pão. Aqui não tem cheiro, aqui tem diversos cheiros. Eu trabalhei muito mais com bactérias do que com as outras, eu considero cheiro agradável. Aqui o cheiro é bastante gostoso, aqui é cheiro de pão, cheiro de fermento de pão. E a gente tem as de planta, com célula de planta nunca trabalhei, que tem baixo custo, ausência de contaminantes de patógenos humanos, quer dizer, ela pode ser contaminada, mas os vírus que contaminam células de plantas não se ligam às células humanas. E aqui a gente tem vírus de mamífero em organismo de mamífero. Qual é a desvantagem? Longo cronograma de produção, modificações proteicas diferentes das células humanas. Mesmo problema da levedura. Se eu pego uma proteína de mamífero e jogo numa célula de planta, a planta não sabe dobrar a proteína de forma adequada, ela precisa de orientação. Também tem a dificuldade das células de mamífero, que é uma produção lenta. Tá? Então a gente tem aqui, ó, plantas transgênicas ou cultura de células. A gente pode fazer, geralmente faz por cultura de células em vez da utilização de transgênicos. Passamos um pouco da nossa 1 hora, mas muito obrigado pela atenção. Se cuidem,
cuidem das pessoas que vocês amam, para que a gente possa passar por esse momento difícil. Até a próxima!